Oi, hoje a gente vai estudar sobre o símbolo nos sonhos. Então, só para revisar contigo o seguinte: todos os elementos, todos os personagens no sonho têm a ver com você. Então, você é o protagonista, mas ao mesmo tempo, quando você vai dormir à noite, no sono, você vai ao teatro de si mesmo. Você entra naquele ambiente e aí a sua parte superior, a sua parte solar, a sua parte de alma com essa gratuidade da natureza que é o sonho, lhe mostra situações da sua vida, que também obedece uma hierarquia. Lembra, né? Primeira coisa, ele vai mostrar se você tem saúde, se está tudo bem com seus órgãos, se está tudo bem com seus tecidos, com a sua musculatura, com a sua saúde. Depois ele vai mostrar os relacionamentos, relacionamento íntimo com a família, no trabalho, com a sociedade, em algum nível de liderança. Se tá tudo ok, ele vai para a parte da economia. Vai lhe mostrar se tem alguma coisa errada ou vai lhe dar oportunidades de novas resoluções junto. Aí já estamos num alto nível hierárquico do sonho. Depois, sim, depois quando você está muito bem, já é um momento assim de aprender uma nova etapa sobre o acordar no sonho, dentro do sonho, acordar dormindo. Aí você tem que ficar muito atento, porque você pode ficar tão sensível que pode sofrer invasões que a gente chama dentro da ciência de campos semânticos, ou seja, de outras pessoas, ou de grupos, ou de haters, pessoas que têm inveja de você, que têm ciúme e que querendo ou não, ficam pensando maldade em relação a você, ou entende? E aí o sonho mostra esse tipo de invasão através dos símbolos também. Bom, vejamos. É, Vou pegar um símbolo. Tem outra coisa para falar do símbolo também, gente, que é assim, ó. O símbolo, ele tem um critério de natureza e um critério convencional. Então, tudo que é de natureza também tem o que é positivo e o que é negativo. Tudo que é convencional tem tudo que é positivo e negativo. Dentro de um critério de natureza, é bom a gente observar o seguinte. Por exemplo, vou pegar a água, tá? Que muitas pessoas sonham com água. E água é um elemento essencial, primordial à vida humana, né? Nosso corpo é 70% ou mais de água. O planeta Terra é o planeta água. A gente tem muita água. A gente vive através dessa conexão, dessa interação, desse equilíbrio com a água. Então, quando você sonha que você está bebendo água limpa, alguém encheu o seu copo e você bebeu toda aquela água, ok. Aquela pessoa que encheu seu copo com água boa é uma pessoa que você pode se relacionar, que existe uma transparência. Eu vou dar exemplos curtos para vocês terem uma noção da simbologia. Por exemplo, se você, nesses dias eu dei um exemplo de alguém que sonhou que foi numa cachoeira e tinha pouquinha água, estava seca quase, e muitas pedras. Aí aparecem dois símbolos. Primeiro, assim, se a pessoa sonhou com natureza, significa que essa pessoa ela já está num caminho de autóctese, um caminho original, um caminho de autoconstrução, tá ok? Mas ela chega na cachoeira e a água, que é o elemento primordial antes da pedra, está escassa. Mas aí ela tem que verificar, essa água é limpa? É limpa, mas está pouquinha. E as pedras são grandes. E as pedras aí já remetem uma outra simbologia porque a pessoa tem a água que está escassa, que tem a ver com ela, então, de alguma forma, esse elemento essencial, como ela administra as estratégias da vida, como ela faz as escolhas, ela não está sendo tão vital, porque, como é um elemento primordial, vital, ela não está sendo 100% ativa em algumas decisões. Por quê? Porque existe aí aquele monte de pedra que está maior do que a água. E pedra significa algo em que você tem no seu inconsciente como uma resistência, como um empecilho próprio para atingir. E se tu for ver na natureza, pedra, a gente gosta de pedras, é importante, a pedra vai se decompor com o tempo e virar terra, mas não é essencial. Se você for dar um soco numa pedra, você vai se machucar.
Então, o inconsciente da pessoa revela: você sim tem um grande potencial de resolução, de crescimento, você está no meio da natureza, você sim tem água, mas você não utiliza essa água como deveria. Essa água está escassa, é limpa, mas que bom, então esse é o caminho. Aí o sonho mostra a problemática. Por quê? Porque você tem algumas resistências. Aí a gente entra na análise e com a anamnese, com o histórico, com a biografia da pessoa, a gente começa a analisar por que que tá com uma resistência de usar a própria força, que é a água no caso. Por que que ela tá com essa resistência? Porque tu vai analisar que às vezes existe um hábito preguiça, existe um empecilho que a pessoa se acostumou, como já falei nos nossos outros estudos, que a pessoa se acostumou lá no útero da mãe a uma forma mentes condicionada, de uma forma automática. Então, às vezes a pessoa sempre faz a mesma coisa e aquele fazer sempre a mesma coisa é a própria resistência, é o próprio padrão, o próprio gatilho mental que ao invés de liberar a força, contém a força. Então, o próximo passo num sonho assim é perguntar: bom, e essas pedras, né? O que que são realmente, para traduzir no comportamento, quais são esses comportamentos? Aí entra a anamnese da pessoa, compreende? A pessoa precisa me contar o que que tá pegando na vida, qual é a problemática, né? Ou seja, às vezes é um relacionamento com o filho, às vezes é um relacionamento com o pai, com a mãe, às vezes é um relacionamento com o marido ou com a esposa, às vezes é o chefe no trabalho, e naquela relação ali, ela se coloca às vezes com um comportamento aprendido, padrão lá da infância. Às vezes a pessoa pode estar sendo muito passiva, não está conseguindo colocar a voz de forma educada, diplomática e colocar os seus direitos. Às vezes ao contrário, a pessoa ela é tão acostumada com o aplauso que ela é muito agressiva. Ela ofende as pessoas e aí os caminhos dela de resolução da fartura da água, da vitalidade, ficam restritos. Entende? Esse é um exemplo. Esse sonho ele veio em consultório e ele me marcou muito justamente porque traz esses elementos. Não dá a via de saída no sonho. Esse sonho ele não te dá a via de saída, mas é bom para a gente estudar os símbolos. Continuando com a água ainda, tá? Esse foi um exemplo de simbologia de água. Agora, por exemplo, se é água, essa foi água de cachoeira. Se é água de mar, o oceano todo, você olha, você está na areia, que também é uma simbologia, e olha todo aquele oceano, significa o todo organísmico. Veja, eu não estou falando organismo, não é só organismo, porque organísmico é um termo da alta psicologia que significa corpo e alma. É um sistema ilemórfico, é o que anima essa carne, esse corpo, esse tecido. Então, quando você vê o oceano, existe ali uma situação que está espelhando o seu organismico, o seu todo. Bom, daí vem os detalhes. Como está esse oceano? Esse oceano está tipo o Oceano do Caribe, transparente, com peixinhos, com golfinhos. Está um dia ensolarado. Isso conta também. Você está nadando, você está nu dentro dessa água, você está com roupa de banho, você está de roupa, tudo isso conta. Mas vamos pegar só o mar, tá? Se o mar está calmo, azul, transparente, com peixes, com outros elementos vitais da natureza que representam vida, que representam vitalidade, é porque está espelhando que você está muito bem, que você está com a vitalidade, com o seu erotismo, que é a força da vida em alta, que você está prestes a conquistar e já está conquistando tudo que você projetou. Vai existir fartura, já existe, e prosperidade. A questão é ver todo o enredo para manter esse status quo conquistado por você. Então, aí o sonho, nesse ponto, mostra a água como algo em que é como se fosse um passo para mais outro passo evolutivo. Nesse ponto, o sonhador já deve até estar acordado no sonho. Mas veja, ainda na água, vamos pegar um oceano em que existe um tsunami.
né? Que existe aquela onda gigante que vem e leva e mata todo mundo, como aconteceu alguns anos atrás, né? Tem gente que sonha com isso. Pode ter pessoas que sonharam com isso antes, que daí foi premonitório, aí é outro assunto. Mas vamos falar que não foi isso. Foi assim, você dormiu e veio e tinha aquele mar escuro, céu preto, tinha estátuas quebradas no meio do mar, tinha outros objetos como bonecas, marionetes. Aí essa água, também a cor, um pouco turbulento, essa água e esse cenário, esse teatro onírico, está mostrando que a pessoa está em dificuldades com ela, né? Porque estátuas no sonho também têm um significado que é o mesmo que amuleto. E quebradas é pior ainda. São situações estáticas, rígidas, no estado emocional e psicológico da pessoa que deixam ela travada para o seu desenvolvimento. E a água fica turva. E a água, as ondas do mar ficam violentas. Então, assim, o seu organísmico, a sua alma no corpo, ela fica agitada, porque o sonho, ele é o raio-x da alma para nós de forma simples, vamos chamar também de estado psíquico. O sonho, ele te dá esse raio-x e ali ele está dizendo, cuidado, você tem que mudar alguns comportamentos. Aí entra na amnese e se examina, né, com quem que a pessoa anda. Geralmente, a base de tudo está nos relacionamentos externos e internos, como você se relaciona com você também, como você se tem um autocuidado e uma autoobservação para o próximo passo evolutivo. Então, a gente viu a água em copo d'água, a gente viu a água em cachoeira, a gente viu a água no mar e aí tem a água no rio. Quando é um riacho, assim, ou um rio mais largo, né? Também é o mesmo sentido, mas aí não é tão relacionado ao todo organísmico, a alma no corpo, como o oceano. Aí é relacionado com o eu lógico racional da pessoa, como ela consegue elaborar silogismos, ou seja, como ela consegue elaborar também aspectos racionais de execução de forma coerente com o sinal da vida. É, isso mesmo, porque a água no riacho, representando o eu lógico racional, e esse eu lógico racional que eu estou falando, daí estudando um pouco mais a fundo a psicologia do ser, a gente compreende que é um eu lógico racional que deve, em estado natural no ser humano, espelhar a informação da vida, utilizando sim a linguística aprendida na sociedade. Mas a gente acaba não espelhando essa alma universal, esse grande espírito, esse em si ôntico da vida. A gente não espelha. Muitas vezes, como a gente foi condicionado e padronizado, enlatado, ensacado, né, e enquadrado de um jeito, o nosso eu lógico racional tem a tendência de repetir. Então, o nosso aspecto racional é um aspecto de repetição e não um aspecto original, autêntico, de ação criativa, entende? Então, quando mostra o rio, significa como a pessoa, o protagonista do sonho, está usando no dia a dia o seu eu lógico racional, esse aqui, da caixa craniana, cérebro, né? E se o rio está turbulento, sujo, se tem muitas pedras, se a água do rio ou a água não corre, está parada em poças, tudo isso tem que se averiguar, porque daí mostra uma situação de eu lógico racional não autêntico, fictício, distônico, distônico, não coerente com as informações da vida para a pessoa. Então ela tem a tendência no dia a dia de não fazer escolhas assertivas, tem a tendência de errar sempre no mesmo ponto. Agora, se a água do rio é transparente, se ela tem borbulhas transparentes, se ela tem uma fluidez
quer dizer que o eu lógico do sonhador, do protagonista, está colhendo a informação ôntica, a informação da vida, a informação universal. Obviamente, gente, que eu tô falando isso, que o eu lógico racional utiliza também o que foi aprendido nessa sociedade, nessa civilização e nessa cultura. A gente precisa usar a linguística, as palavras que a gente aprendeu. Então, a gente usa já o que aprendeu, mas para colocar em prática, executar exatamente aquilo que a informação universal está te passando. Então, água significa praticamente isso.